programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre neuropediatria, um assunto muito sério e muito importante de ser tratado, né? Para você que é professor, você que é pai, que é mãe, que é avó, todos nós, de uma forma geral, temos contato com alguma criança, né? E isso nos torna responsáveis de alguma forma quando a gente tem o conhecimento de repassá-lo, né? A importância da gente repassar e não ficar só para nós as informações. Antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A osteoporose é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento pode ser instituído para corrigir a perda da massa óssea que está ocorrendo. Nós sabemos que o osso é uma estrutura viva. Ele se remodela constantemente. Nós temos aquelas estruturas, como são os osteoclastos, que removem o osso velho, e os osteoblastos, que recompõem os ossos novos, para formar a estrutura adequada, a remodelação adequada dos seus ossos, para que não ocorra osteoporose. Por isso, a osteoporose, na realidade, é uma doença osteometabólica que pode ser causada por aqueles fatores que eu já venho descrevendo nos programas anteriores, como a menopausa, um fator muito importante. Nós sabemos que o sol, a prática da atividade física, é indispensável para a boa remodelação óssea e a conservação da estrutura óssea. Por isso, você tem que ter esse cuidado necessário. Praticar as suas atividades físicas, sobre a recomendação do médico, ter uma boa alimentação, um complemento adequado alimentar, para que sua estrutura óssea não venha a sofrer um desgaste acentuado, enfraquecendo o osso ficando frágil, conhecido como osteoporose. Todos os cuidados você deve ter para evitar esta doença. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, eu estou recebendo o neuropediatra Dr. Jaime Lin e nós estamos conversando sobre neuropediatria. Doutor, em relação ao TDAH, né, depois que ele inicia o tratamento, de alguma forma, ele pode ser prejudicado por esse diagnóstico ou não? Se ele estiver sendo tratado, ele vai conseguir ter uma boa atenção? Esse é um ponto bastante importante, né? A gente tem observado um aumento muito grande de encaminhamentos pela suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, esse número de encaminhamentos ultrapassa o que as estatísticas trazem para a gente como prevalência da doença. Ou seja, na faixa etária pediátrica, a gente imagina que mais ou menos 15 a 20% das crianças possam ter o diagnóstico de TDAH. Mas às vezes dá a impressão que 30, 40% das crianças são encaminhadas para esse diagnóstico e para essa suspeita. Muitas vezes a gente precisa saber que o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um tratamento que é cooperativo. Depende do neuropediatra com os medicamentos, dos professores e fundamentalmente dos pais. É fundamental que os pais tenham uma participação muito grande na educação dos filhos e que eles não transfiram para a escola a tarefa de educar as crianças, né? E o professor pode ajudar muito e o médico com o tratamento também.
O medicamento é altamente eficaz, mas somente para melhora da atenção. Talvez isso seja uma coisa que escapa a muitos pais. A criança vai melhorar a atenção, mas ela não vai se tornar uma criança mais obediente, mais esforçada, nada disso. Apenas que ela vai se tornar mais concentrada. Onde ela vai usar essa concentração vai depender de aulas interessantes por parte dos professores, então ótimos professores, uma estrutura escolar muito boa e os pais serem rígidos, serem rigorosos para que a criança direcione a atenção para o que efetivamente deve ser feito, né? Doutor, em relação à aceitação, porque a gente sabe que tudo que é diagnóstico, todo mundo que tem filhos imagina que não vai ter nenhum tipo de problema, aquela coisa que é meio surreal, né? Porque na verdade não existe. A questão da aceitação desse diagnóstico do filho é algo que o doutor percebe que é tranquilo dentro do consultório ou a falta de informação, porque não é um assunto muito falado, a falta da informação acaba prejudicando? A aceitação depende muito da gravidade da condição. Existem situações em que você tem já um tratamento bem estabelecido, redes de suporte, redes de apoio, onde a aceitação passa a se tornar muito mais fácil. Situações mais graves e principalmente aquelas situações em que a gente tem dificuldade em fechar o diagnóstico são condições muito mais complicadas e complexas. Transtorno do espectro autista, por exemplo, doenças degenerativas, epilepsias graves, são situações em que a aceitação dos pais é muito difícil. Tem um livro muito interessante chamado Longe da Árvore, que foi publicado recentemente por um autor chamado Andrew Solomon, que fala sobre aquele ditado que todo filho nasce perto da árvore. Sim. Mas o que acontece quando o filho nasce longe da árvore? Então, cada capítulo, ele fala sobre uma dessas condições. Crianças que nascem com deficiência auditiva, crianças autistas, com deficiência intelectual grave. E a gente vê, através do depoimento dos pais e de pais que tiveram crianças nessas condições, o quão difícil é essa aceitação. E talvez isso seja uma coisa que deva ser trabalhado pelos outros profissionais da equipe também, né? Um psicólogo para ajudar os pais a aceitar aquela situação, redes de apoio, a própria família, que muitas vezes culpa os pais por determinada situação. Então, a aceitação não é fácil. É porque eu percebo que eu dou aula na pediatria, né, na universidade, e eu percebo quando a gente faz estágio nos hospitais que se os pais têm uma boa aceitação, parece que automaticamente a criança também tem uma boa aceitação. Sim. É meio que uma escadinha, assim, né? E quando os pais não aceitam, acaba que prejudicam na resposta do próprio filho. Então, a importância, né, de aceitar e de tratar. Toda doença é tratável, né? Não tem cura algumas, né? Quando os pais não aceitam, o tratamento se torna muito difícil, né? Os pais recusam administrar as medicações porque não aceitam a doença, se recusam a fazer as medicações da forma correta, então prejudica todos os lados, né? E acaba prejudicando a pessoa mais interessante que é o filho, né? Sim. Doutor, falando um pouquinho sobre a epilepsia, né? Qual seria a diferença? A gente ouve muito sobre crise. Claro. A criança teve uma crise, mas qual a diferença entre a crise e a epilepsia propriamente dita? Quando a gente fala em crise, a crise significa que em determinado momento, um grupo de neurônios, que são as células que formam o sistema nervoso, que formam o cérebro, elas têm uma atividade elétrica anormal e sincronizada. Isso é uma crise. Quando essas crises acontecem com um intervalo superior a 24 horas, a gente já pode dizer que uma pessoa tem epilepsia. Então, para que uma pessoa tenha uma epilepsia, ela precisa ter no mínimo 2 episódios de crise com um intervalo maior do que 24 horas, ou que ele tenha tido pelo menos uma crise, mas que a gente tenha substratos que nos permitam prever que essa pessoa vai ter outras crises. Um exame francamente alterado, alterações no exame neurológico, tudo isso faz a gente pensar, poxa, é muito provável que ela tenha tido esse primeiro episódio, mas ela venha a ter outros. Aí a gente pode já dizer que essa pessoa tem epilepsia. Diferentemente do TDAH, a epilepsia já seria um pouco mais fácil do diagnóstico, porque dá para fazer a tomografia e alguns exames, né? Às vezes, esses exames não dão a resposta que a gente gostaria, né? Então, às vezes, a criança tem um quadro de crise, tem uma crise epilética, faz um eletroencefalograma em algum momento, longe daquela crise, e o eletroencefalograma é francamente normal. Às vezes, os exames de neuroimagem também são francamente normais. Mas a epilepsia, ela tem suas dificuldades e alguns aspectos que tornam ela mais objetiva. É visualizado, é possível filmar uma crise, Sim. É possível você fazer vários exames até que algum deles dê alterado. Então, tem esse lado que talvez torne um pouco mais fácil, porque ele não é tão subjetivo. Mas, ao mesmo tempo, também é cercado de preconceito, a aceitação é muito difícil, os sintomas, eles são muito dramáticos. Imagine você com um filho tendo uma crise, Sim. né? Meio traumático, né? É bem traumático, porque é uma coisa que a gente não espera ver nunca na vida, né? Em relação ao tratamento, a gente sabe que algumas doenças que são diagnosticadas na infância, com o passar do tempo, às vezes na adolescência tem uma resposta diminuída ou até fica sem, né? Dentro da epilepsia, isso é possível ou não?
Plenamente possível. Existem crises epiléticas, existem epilepsias que são faixa etária dependente. Crise febril, por exemplo, ela começa por volta dos 6 meses, 1 ano de idade, mas normalmente não ultrapassa 4, 5 anos de idade. Existem outras crises também que elas são faixa etária dependente, mas tem crises ou epilepsias que tendem a iniciar na adolescência e persistir. E existem outras crises que são muito limitadas, você tem 1 ou 2 episódios e nunca mais tem. Então, tem diversos tipos de epilepsia que precisam ser adequadamente investigados. É comum, então, começar na infância e ter até a fase adulta? Os estudos mostram pra gente que a faixa etária mais acometida por crises epiléticas é do 1º ano de idade para cima, diminuindo gradativamente até a idade adulta, e na idade adulta é difícil começar uma epilepsia, a não ser no final, um pouco mais tarde, onde você tem algumas situações relacionadas à idade mais avançada, e aí as crises poderiam estar relacionadas com aquilo, né? É já por um comprometimento, né, cerebral. Várias situações, diabetes, hipertensão, eventualmente alcoolismo, que é muito mais prevalente na idade mais avançada. E tudo. Certo, doutor. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalinho, mas a gente já volta. Espero por você, hein?